iniciando a gravação, pessoal, eu agradeceria muito a presença de vocês, que nós já estamos em 30 pessoas, e volto a relembrar o que eu já disse agora, esse é o maior número de alunos dentro de uma sala de aula, que legal lá. A Juliana chegando agora também. Juliana, seja bem-vinda ao grupo dos 30, agora você já é 31, ok? Que legal. Bom, só repetindo o que eu acabei de falar agora, pessoal, a faculdade tem um serviço de capelania e ela tem outras coisas que ela pretende ajudar, inclusive, os alunos também, tá? Matheus, seja bem-vindo aí. Então, se alguém tiver com algum problema, principalmente na atual situação do coronavírus, tem um parente, sabe? Então, tudo isso informa a faculdade para a gente poder fazer algumas ações também que a faculdade está podendo. Tem gente que, inclusive, está com problema financeiro, gente. É um problema muito sério. Eu sei que às vezes já vai acontecer com o vizinho, não. Às vezes acontece na nossa casa também. Então, assim, o que a gente puder ajudar, numa hora dessa, a gente precisa das mãos e precisa ajudar. Tudo bem? A faculdade está fazendo várias ações, inclusive para melhorar. Não sei se vocês têm percebido, mas nós, professores, nós estamos trabalhando praticamente, inclusive isso é dados do MEC, tá? Praticamente para quem está dando aula em casa, 5 vezes mais do que uma aula presencial. Então, dá bastante trabalho realmente, mas tudo isso a gente faz com prazer também. Então, assim, vocês perceberam que a própria plataforma, não sei se alguém olhou a minha, ela está bem didática lá, bem uma sobre a outra, uma em seguida, uma observação, logo você leu logo na entrada, você sabe o que que é, tá? Então, isso é para facilitar a vida do aluno, tá? Chayene também chegou agora. Chayene, seja bem-vindo ao grupo. Chayene agora já é 33 elementos, que legal, tá? Então, se alguém tiver, ou se alguém quiser no particular depois também, o representante de sala tem meu WhatsApp, vocês todos têm meu e-mail, pode mandar e-mail particular, que às vezes a gente não tem coragem de falar no meio de todo mundo, mas sinta-se à vontade depois para ver o que a faculdade poderá ajudar, tá? Ontem já me perguntaram insistentemente também o que a faculdade está fazendo em termos de valores da mensalidade, quem estiver pagando, tá? Então a direção já disse que ela está fazendo alguma coisa e que ela vai postar como chama, no AVA, lá no portal da faculdade, para deixar bem claro para todo mundo, tá? Mas que a gente sabe que no momento desse também, inclusive o vídeo que ele postou ontem, é que ele está dizendo que neste momento ele não vai dispensar ninguém, porque não é a atual situação de dispensar ninguém. Então, assim, o que que reduz de custo? É lógico que reduz. Não tem energia ligada, material de limpeza, sabe qual é o problema? Não tem material de limpeza, mas o pessoal que trabalha é terceirizado. E você pode não acreditar, mas a Campus Sala, inclusive, está pagando a empresa terceirizada. Porque a empresa terceirizada é uma pessoa que ganha um salário lá embaixo, você concorda? Se a Campos Sales deixar de pagar, sabe o que vai acontecer? Esta pessoa não vai receber, não vai ter onde ela tirar. E muitas vezes essa pessoa tem 2, 3 filhos em casa, depende desse salário também. Então, independente de ter alguém dando a limpeza lá, eles estão pagando normalmente, mesmo sendo uma empresa terceirizada, que teoricamente não teria obrigação, mas eles estão pagando. Então a gente sabe que muita coisa, quantas vezes você tem uma faxineira que ela tem de idade, não pode ir para sua casa, mas você vai pagar o salário dela e ela vai estar normalmente ali quando voltar à situação normal. Mas por enquanto ela está recebendo porque ela precisa comer também, concorda? E às vezes ela não tem uma reserva, ela não trabalha na semana para no final de semana comprar a carninha dela, fazer um almoço melhor para a família. Então isso é uma realidade que a gente tem que sentir hoje na pele também, e que é uma realidade que a gente tem que ver como administrar também. Tudo bem? Bom, aí deixa eu só comentar então, já que o nosso amigo representante perguntou aí, deixa eu já falar para vocês, e depois eu abro o microfone para vocês tirarem todas as dúvidas antes da gente iniciar a atividade realmente em si. Tudo bem? Bom, pessoal, não sei se alguém percebeu, 3 atividades eu postei, inclusive o gabarito. Não tinha avaliação da aprendizagem 1, 2, 3 e 4. E a 4 para vocês entregarem hoje até às 22 horas, horário da nossa aula, ok? E a 1, 2, 3 que já passou, eu já postei, inclusive, ela lá com gabarito. Inclusive, bem didático também, está o gabarito em vermelho, em PDF também. Ok? Então, esse é o assunto. A aula de ontem, que é a mesma de hoje, a mesma disciplina, se vocês quiserem também, eu posso postar para vocês, além desta aula nossa que nós estamos gravando, e que tem várias dúvidas, e que os alunos questionem, que isso é ótimo. Eu diria para vocês que os alunos estão até dizendo que esse tipo de aula, como às vezes você não precisa, né? Às vezes quando você está dentro de uma sala de aula presencial, eu pergunto assim, alguém tem dúvida? Fica aquele silêncio.
E às vezes metade não sei, meia dúzia tem dúvida, mas você não tem coragem de perguntar, porque você fala assim, pô, ninguém perguntou. Será que eu sou o burro da sala, eu não vou perguntar? E o cara não pergunta. E aqui, como você não vê a cara de ninguém, ou se vê também são poucos, então acho que o sentimento que você tem muito mais liberdade de perguntar, de questionar, é muito maior aqui. Isso é ótimo, gente. Está super produtivo, eu estou adorando. Os alunos de semestres anteriores também que fiz desde a semana passada que nós estamos usando essa plataforma aqui, que é o Teams, né? Alguém já conhece da empresa, já utiliza. Tem até alguém que me deu assessoria aí na aula de quinta-feira, aluno que já usa na empresa, legal. Isso ajuda muito, entendeu? Então, acho que assim, é aproveitar essa situação e a gente ver o que tem de bom para a gente poder usar, tudo bem? Então, use, aproveite, questione, é isso mesmo, tá? Agora, vamos lá. Além do gabarito que eu postei lá, hoje à tarde eu coloquei a avaliação também. Então, ela está em PDF. Mas, pessoal, uma observação, que eu estava dando uma olhadinha, inclusive alguns alunos, eu ainda não corrigi todas, não, nem atribuí nota para aquelas que eu vi, mas para aquelas que eu vi, tem aluno que, a questão conceitual, vocês lembram que eu printei a tela, logo depois da pergunta estava lá o slide, justamente com a resposta, teve aluno que não leu, não fez a observação e não entregou corretamente, tá? Então, eu tomei a liberdade de fazer lá em vermelho o gabarito e postar para vocês. Então, a partir de amanhã, eu posto também a unidade 4, que vocês vão entregar hoje. Eu posto também o gabarito da unidade 4, ou seja, você vai ter ela toda completa. E o que vai cair, o que eu já cobrei, que está lá disponível na avaliação de vocês para esta P1, é exatamente a nossa unidade 1, 2, 3 e 4, ok? Inclusive, houve um questionamento na nossa reunião, que eu disse para vocês que eu me atrasei um pouquinho, que a gente estava na reunião aqui da diretoria, é que alguns professores estão fugindo um pouco do nosso plano de aprendizagem que foi trabalhado. Mesmo nessa situação de aula remota, a obrigação nossa de professores é trabalhar o nosso plano de aprendizagem, ok? Então, vocês viram que eu dei uma segurada, ou o Gabriel mesmo acabou de perguntar assim, poderia fazer como chama? Poderia fazer, tem uma atividade nova, tem uma aula... Não, parei por aqui, e a semana que vem, que é o dia de entregar a avaliação também, não vou postar nada novo. Agora, na outra semana, que é a semana de vista de prova, olha só o que eu faço toda vez. Vocês vão perceber que eu vou mandar um gabarito para vocês. Logo no dia seguinte, ou daí 2 dias, sei lá, que vocês postarem a avaliação. Então, o aluno já viu. Na nossa outra aula, que seria no dia... Bom, vocês vão postar no dia 24, que acho que é dia... 1º de maio é feriado, né? Nossa, mais um feriado na sexta, gente. 1º de maio, vai ser dia 8 de maio. Nossa, a nossa vista é só dia 8, então. Tá, dia 8 de maio. A vista, sim, para tirar as dúvidas gerais e rápida no dia 8. Neste dia já terá a nossa atividade 5, lembra? Que eu fiz a 1, a 2, a 3 e a 4, e aí a gente vai começar a trabalhar já 5, tudo bem? Não vou fugir do programa, eu vou tentar minimizar, lembra que eu já tinha dito, já fiz isso com a atividade 4, e assim farei também com a 5, 6, 7, e dependendo da larga carruagem, a gente vai... Eu não sei se a gente volta mais esse semestre, eu acho difícil. Até mesmo que se voltar pelo novo aí, como chama? Edital aí do governador, parece que tem até o começo do mês de maio. E se a gente retornar, já seria a época da P2, concorda? Então, acho que a gente vai acabar terminando esse semestre, tá? Então, sem problema nenhum. Mas ontem até me perguntaram assim, mas da Trini, eu que sou do último módulo, né? Tem aluno de logística ontem que era do último. Vou conseguir meu certificado? Gente, quem participou de todas as atividades, entregou a atividade, fez a avaliação, nós professores, não é eu da Trini, não sou bonzinho, todos os professores. Você não tem como dizer, quem está aqui, eu tenho 34 alunos, estão presentes, o resto está ausente. Não, não é assim. De repente tem um aluno que ele não tem nem acesso à internet. Ele não tem um computador na casa dele. Ele está usando, o Gabriel acabou de falar que está roubando a internet ali do mercado. Tá, nada contra, mas você vê, tentando sobreviver na atual situação, entendeu? Então tem estes problemas que a gente precisa entender e estão me entendendo aí, ok? Então vamos tentar resolver assim. Vanessa acabou de chegar também. Seja bem-vinda, Vanessa, ao grupo aí, tá? Bom, continuando aí da avaliação, pessoal. A avaliação, ela está em PDF, tudo bem? Dá uma olhadinha, inclusive na primeira observação dela, está em negrito, em vermelho, em caixa alta. Manuscrito individual. Agora, você já sabe e já me conhece, já trabalhou o semestre passado, já começamos esse semestre também.
eu jamais vou pedir para vocês escrever o enunciado, tá? A única coisa que eu pedi, volto a repetir para vocês, tenta colocar na ordem. Primeira questão, resolve. Segunda questão, terceira questão, quarta. Tem a quarta, tem 4A, 4B, 4. Faz na ordem, que facilita para todo mundo, porque é um documento que vai ficar também no AVA, que vocês sabem. Por que eu estou pedindo, inclusive, para todo mundo postar no AVA e não deixar, inclusive, para a última hora, porque às vezes, 22 horas da sexta-feira, está todo mundo querendo postar e dá acúmulo, dá problema e acaba caindo, ok? Então, a gente pede, não deixa para a última hora. Mas, se alguém... Tem alguém com o microfone aberto aí. Fecha que depois eu vou abrir para vocês questionarem. Só um minutinho. Olha lá. Bom, seguimos aqui. Alguém até está me passando e-mail que não está conseguindo postar no AVA. O AVA é um local oficial e é lá que nós estamos pedindo encarecidamente e que se alguém tiver problema no AVA, para nos falar, nos comunicar, porque está todo mundo tentando resolver, e segundo o Eduardo, que é o responsável pela plataforma do AVA, praticamente todos os alunos estão tendo acesso, então não está tendo problema. Então, não sei o que está acontecendo. Então, talvez seja alguma dificuldade, a gente vai tentar ajudar esse aluno. Mas, nessa situação e neste momento, nenhum aluno deve ser prejudicado. Então, se alguém, doutor, eu tentei, não consegui, nós vamos resolver, tá claro? Vai por e-mail, vai por o que você puder. Mas a prioridade é lá no AVA, porque nós precisamos provar, inclusive, junto ao MEC, tem alguém com o microfone aberto aí, ok? Dá uma fechada. Raquel, seja bem-vinda ao grupo, hein, Raquel? 36 alunos, parabéns, olha lá. Camila chegando agora também. Camila, seja bem-vinda também, ok? Vamos lá. Bom, então, pessoal, como a avaliação ela está em PDF, é lógico, em PDF você não vai conseguir abrir ela, tá? Então, não esqueça, lá em cima, coloca seu nome, coloca pelo menos a disciplina, o dia certinho lá e vai. Já começa. Primeira, já lê e responde. Segunda, e assim por diante. Tudo bem? Para o aluno ficar preocupado. Agora, se alguém tiver um computador e depois tiver facilidade para fazer, não sei, escanear, fazer alguma coisa e colocar em PDF também, fica mais fácil para visualizar. Opa, tem alguém com o microfone aberto aí. Fecha aí um pouquinho. Daqui a pouco eu abro para vocês. Tem alguém com o microfone aberto. Fecha um pouquinho. Só para a gente completar aqui, que eu já abro para vocês. Bom, então, da avaliação é isso. Não esqueça que a data é a semana que vem, dia 24, e não é 24 horas, é às 22 horas. Tudo bem? Então, veja lá que alguns lugares que você precisa fazer o cálculo, eu estou dizendo para vocês, usa a fórmula, faz o cálculo bonitinho, sem abreviado. Tá? Do jeito que a gente faz todos os exercícios, para ficar bem explicadinho lá. Tudo bem? Conforme tem o gabarito, que inclusive eu já mandei para vocês, da atividade 1, 2, 3, e a 4, que eu vou postar agora também. Tudo bem? Bom, isso de uma forma geral é a nossa disciplina, tá? Então agora, pessoal, veja aí quais as dúvidas de vocês e abre os microfones aí de um em um aí para a gente poder entender e poder explicar antes da gente iniciar a nossa revisão geral aqui, para garantir o seu 10 na avaliação. Ok? Vamos lá. Datrino? Oi? Boa noite. Boa noite. Eu estou com dúvida na questão 4, na questão 2, na verdade, da unidade 2. Você poderia verificar, por favor, comigo? Posso. Mas, Aline, antes, porque eu vou repassar aqui. Pode falar. Eu vou repassar todos os exercícios. O que eu queria neste momento eu fiz algumas coisas, eu falei assim, do gabarito que eu mandei, das avaliações que eu mandei, da situação da família, da situação de casa, da situação de saúde. Vê se isso está tudo em ordem, antes da gente entrar nos exercícios propriamente dito. Mas a gente volta depois, com certeza. Tá, ok, fechou. Obrigado. Obrigado. Nenhum questionamento? Que sala comportadinha? Professor. Oi. Então não precisa imprimir o PDF da prova, certo? É só escrever o nome, a matéria tudo certinho na folha de almaço mesmo e postar lá. Exatamente, não precisa escrever, exatamente. Não tá precisa. Bom, obrigada.
Tá? Ok. Mais algum questionamento? Já pode começar a fazer a prova, professor? Pode, vá lá, desde hoje à tarde até. É isso, legal. Boa pergunta que foi. Quem foi que fez a pergunta? Cadê? Desculpa, eu estava aqui. Ah, o Bruno. Bruno, inclusive, a partir do momento que eu disponibilizei, você já pode fazer. Ele está dizendo que é para entregar até dia 24, mas pode ser o dia e o horário que você quiser até essa data. Só não pode ser depois do 24 e depois das 22 horas também. Tudo bem? Mas pode, Tá a hora bom, que você então. Obrigado, boa noite, vou fazer a prova. Tchau, tchau. Tchau. Não tem dúvida. Que bom, Bruno. Parabéns. Algum questionamento? Não? Então podemos seguir? Vamos lá. Vamos lá? Bom, desculpa que foi alguém que me... Aline, né? Aline, só te respondendo. Eu vou voltar depois, no final, para a atividade 2, que ela está no meu outro computador aqui, porque eu deixei aqui para anexar e para você compartilhar com vocês a unidade 3 e a unidade 4, onde tem o maior número de exercícios. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Tá Ok. bom, beleza. Ah, vocês estão visualizando a tela do meu notebook? Sim. Oi? Oi? Ela Sim. tá na plataforma, né? Então, tudo isso que eu estou comentando com vocês já está na plataforma AVA, está como gabarito em vermelho, inclusive. Tudo bem? Ah, sim, é porque esses dias sumiu todos os materiais da minha plataforma. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui agora. Por quê? O que aconteceu? Só na sua? Eu não sei, do nada. Não foi só comigo. Mas Não foi do pra... nada desapareceu as matérias e falou que eu não era mais aluna da Campusade. Nossa Senhora. Mas Alguma coisa... já resolvi. Algumas pessoas você viu, Edna. Não foi só você, não. É? Tem mais pessoas assim. Mas no dia seguinte voltou, não voltou, Gabriel? O meu já Não, voltou. professor, tem gente que tá sem matéria no portal. Ixi, não é o caso de alguns alunos com a nossa disciplina, não, né? É. Tem muita gente sem a matéria no portal lá. Oh, meu Deus. Eu lembro que a turma de vocês de Eu sexta-feira... desapareceu tudo. Nossa. Sabe por quê, Edna, que eu tô achando estranho? Que vocês, inclusive, eram uma das primeiras turmas que, quando eu fui lá no AVA, dos 71 alunos, eu me lembro até deste número. Na sexta-feira eu tinha 71 alunos na lista. Eu fui lá na plataforma do AVA e estava exatamente os 71, mais uma única turma com a Lindaura, é isso o nome dela, não é? Lindalva, alguma coisa assim, lembra? Uma morena que geralmente senta ali na frente. E ela era a única. Isso, então, e estava todo mundo bonitinho lá. Será que aconteceu algum problema? Se foi, me avisa, porque eu preciso falar com o professor Eduardo, que é o responsável pelo EAD, que deixa tudo certinho lá. Mas depois eu não vi ninguém reclamando, senão dá um grito aí. Então, eu não sei se outras pessoas ainda estão com esse problema, mas o meu resolveu hoje. Aí eu vou dar uma olhada lá na plataforma para ver se está tudo certinho. Tá. Dá uma olhadinha. Vocês 36 que tem aluno aqui presente hoje, dá uma olhadinha e nos retorna aí para não ter problema, porque essa semana de avaliação, se não está lá no AVA, é complicado realmente, entendeu? E eles estão pedindo para acertar, para não ter que, na avaliação, depois ter que ficar mudando data também, né? Bom, mas Nem tudo me bem. fala, até É verdade. Vamos lá. Então eu vou retomar aqui. Opa, Tatiane. Professor, Tatiane chegou agora também. Seja bem-vinda, Tatiane. Oi? só para tirar uma dúvida aqui, que eu cheguei agora, essa fórmula da letra A aqui do exercício 3, ela está no slide? É esse que está na tela? Isso mesmo. Qual a fórmula que tem aqui? Não, eu estou perguntando, porque aqui só está a resposta, mas para chegar nesse valor, tem de ter uma fórmula. Que fórmula? Que fórmula, Raquel? Porque tem os Deixa dados eu... lá em cima, que corresponde a 5 dias. Não, os locais e a quantidade processada por dia, certo?
Ô, Ou então Raquel, tá aparecendo um exercício estranho para mim. Porque para mim aparece assim, ó, exercício 3, aí tem os dados que você deu dos locais e a quantidade produzida por cada local. ok. E aí na letra A tem quantas peças são produzidas por dia. Esse valor de Exatamente. 140 que aparece, eu tenho que fazer um cálculo para verificar quantos são produzidos por esse dia. Esse exercício é um exercício que você deu antes, que tem uma fórmula no slide, não é? Não, Raquel, não é. Calma lá. Então vamos lá. Deixa eu explicar ele, Raquel. E aí depois vocês tiram a dúvida. Você vai ver que aqui não tem cálculo nenhuma. É você visualizar lá em cima e dar a resposta. Mas isso que eu queria repassar para vocês. Tudo bem? Uhum. Pode ser? Então deixa eu repassar a unidade 3, que acho que ela é até mais rápida aqui. Ela tem só 4 slides. E depois eu vou para a unidade 4. Mas antes de eu ir para a unidade 4, eu paro no final e abro para vocês tirarem toda e qualquer dúvida. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Então, é o exercício 3 que nós estamos pegando da unidade 3, ok? Então vamos lá. A montagem de relés de tempo numa fábrica de produtos eletrônicos é processada em 5 locais de trabalho. Sabendo-se que a eficiência do sistema é de 80% e o mês tem 22 dias. E aí você tem uma coluna aqui, um quadro em seguida, você tem uma linha que é os locais 1, 2, 3, 4 e 5, e aí você tem na linha de baixo processado. Primeiro local, 150 peças por dia, o segundo, 170 peças por dia, o terceiro, 140 peças por dia, o quarto, 180 peças por dia, e o quinto e o último, 190 peças por dia. A primeira pergunta, quantas peças são produzidas por dia? Respondendo a pergunta da Raquel, não tem fórmula nenhuma. Ele está dizendo que são produtos eletrônicos e é processado em 5 locais de trabalho. Então, ele passa pelo 1, vai pelo 2, vai pelo 3, 4 e 5. Você visualiza a quantidade processada de cada um dos locais e você vai verificar aquele que é o limitador, aquele que é o gargalo, aquele que tem a menor quantidade produzida. Ok? Ah, É entendi. aí que você vai responder. Sibeli, seja bem-vindo, Sibeli, ao grupo. Pronto. Sibeli já aumentou aí, 38 já, que bom. Você entendeu, Raquel? Sim, Então, sabe por que eu perguntei? Porque, tipo assim, ó, eu pensei que essas quantidades de peças são essa quantidade que ele está exigindo, eu teria que fazer um cálculo referente a todas as quantidades que tem nos 5 locais, e aí eu iria pegar esse valor, dividir pelo 22, entendeu? Pelos 22 dias, que é o que ele está supondo. Então, por isso que eu achei que era isso e ainda tinha de verificar esses 80%. Mas então é de boa. é interpretar só, é visualizar e interpretar. Tranquilo. Então vamos lá. Mas, pessoal, no final eu abro para todos vocês tirarem dúvidas também, tudo bem? Então vamos lá. Aí a pergunta B: quantas peças são produzidas por mês? Uma vez que você respondeu lá na pergunta A que a quantidade produzida por dia ele se limita a 140 e ele passa nos 5 locais de trabalho, e ele tomando lá no enunciado que eu trabalho 22 dias, é só multiplicar os 140 vezes os 22 dias, que no nosso caso aqui, se eu não fiz o cálculo errado, vai dar 3.080 peças produzidas no mês. Tudo bem? E aí a última pergunta deste daqui é qual a eficiência do sistema, desse slide, né, que ainda tem mais ainda. Qual a eficiência do sistema? A eficiência do sistema ela foi dada lá no enunciado. Aqui é mais interpretação, entendeu? Então, a eficiência do sistema está dado lá, 80%, tá claro? No próprio enunciado. Sim, tudo professor. Bem? Tranquilo? Então, vamos para o próximo agora slide, que é o slide número 2, ok? Aí a pergunta D de dado. Qual a produção efetiva por dia? Aqui eu não sei se tem um cálculo, mas tem uma interpretação. Produção, aliás, eu até copiei esta fórmula lá da nossa parte conceitual que eu passei para vocês. Produção efetiva é igual a capacidade de produção vezes a eficiência. Quantidade, capacidade produzida não é 140? A minha eficiência não é 80%? Então, 80% de 140 é igual a 112 peças produzidas por dia. Tudo bem? Aí ele faz outra pergunta, até repetitiva aqui na pergunta aí. Qual a capacidade do sistema? Bom, se ele me deu tudo em dia, a capacidade aqui que você tem que responder é por dia. Que, aliás, é a pergunta A lá também, concorda?
A capacidade do sistema são 140 peças por dia. Tudo bem? E aí a última pergunta é: qual local é o gargalo? Vocês lembram dessa definição do gargalo em sala de aula que eu comentei? E ele é muito, você traz para a garrafa, o conceito do gargalo da garrafa. A garrafa ela pode ser até um espaço maior, mas quando chega na hora de você virar o conteúdo da garrafa no gargalo, ele tem um limitador, concorda? Não adianta você querer descer tudo de uma única vez, porque ele vai descer pelo gargalo. Então, assim, o gargalo é o local que limita. E o local, nesse nosso exemplo, o local que limita é exatamente o local 3, onde está lá com a produção de 140 unidades. Pois é o local que restringe, né, a quantidade máxima de produção, no nosso caso aqui, 140. Tudo bem? Então, vamos para o terceiro slide. E aí já é um outro exercício desta nossa unidade 3, que é o exercício 5. Tudo bem? Uma empresa está analisando uma família de produtos que utilizam a mesma matéria-prima e que são processados em 4 centros produtivos em linha A, B, C e D. As perdas do material no processo são insignificantes e cada local de trabalho pode processar as quantidades mostradas na tabela a seguir. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo a tabela, nós temos aqui o local A, B, C e D. Processo por unidade. Então, o local A, 2.600, o B, 2.200, o C, 2.000 e o D, 2.400. Você percebe que, em cima do raciocínio do exercício anterior, você já consegue responder uma parte dessa atividade aqui. Então, capacidade do sistema. Capacidade do sistema não é onde eu tenho gargalo, não é onde eu tenho o limitador do processamento da minha produção. Neste nosso caso, 2.000 unidades, que ela está localizada no local C, que, aliás, é a próxima pergunta, concorda? A pergunta B é: quem é o gargalo do sistema? O gargalo é o local C, que é o local que limita. E o C, a pergunta C, né, sabendo-se que o último mês a linha produziu 1.800 unidades, qual a eficiência do sistema? Ou seja, você vai pegar os 1.800, dividir pela quantidade, que é a capacidade do sistema, que é 2.000, logo eu vou ter a eficiência do sistema, né, que é de 90%. Vai dar redondinho, 1.800, que você vai dividir por 2.000, que vai dar 90%. Ou seja, não é 100%, mas é 90%, é uma boa quantidade também. Tudo bem? Então, pessoal, olha lá, esta atividade 3 só tinha esses 2 exercícios aplicativos, e como, só repetindo para quem chegou depois ali também, dá uma olhadinha nas questões que eu deixei em vermelho o gabarito e anexei lá no nosso AVA, porque tem aluno que eu tive dando uma olhadinha lá que ele respondeu, e não sei se vocês perceberam que eu até postei para vocês, para facilitar a pergunta e o slide. Tem aluno que nem olhou o slide e nem respondeu e não respondeu correto. É uma pena. E se fizesse na avaliação, sabe que não só eu, mas todos nós somos muito mais rigorosos na hora de corrigir a avaliação também. Você tem tudo em mão agora. Você pode me consultar, pode consultar um colega, pode consultar todo o material que está disponível no AVA, o vídeo, o áudio, o podcast, o que você quiser. Então é para realmente garantir o seu 10. Tudo bem? Bom, mas parando aqui nessa atividade 3, abre o microfone para vocês tirarem toda e qualquer dúvida, tudo bem? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, que eu não resisto, como na sala de aula e em casa também, né? Silêncio, todo mundo entendeu? Todo mundo... Raquel, pergunta alguma coisa, já que ninguém pergunta, Raquel. Será que ninguém tem dúvida? Que bom, eu estou falando, a sala é 10. Todo mundo vai professora, tirar o 10, último ano, né? O pessoal está tudo inteligente, graças a Deus. Você vê? Lógico, que bom, que bom. André chegando Ou aí. estão todos cansados. Todos o quê? Cansados. Cansados? Muito conteúdo. Acho que em casa é pior. É muito conteúdo. Ai, lógico. Demanda muito. Eu concordo com vocês que quando nós estávamos presencial era bastante. E no último eu não tinha me adaptado ainda. Mas você percebeu que o 4, assim como os de aqui em diante, você todos com conteúdo com ter menos de 20 slides e sempre não mais do que 5, 6 perguntas também. Gente, você viu o tamanho dos slides que eu utilizo? São letras, tem letra lá de até 35 de tamanho. Ou seja, 20 páginas de slides,
você lê em 10 minutos, gente. Não mais do que isso. Entendeu? Então, são coisas bem simples. Ó. Mas eu sei que vocês têm matéria na segunda, terça e quarta. Tem um Ney que o Milton está dando. Aliás, uma curiosidade para vocês. Apareceu também o Libras para vocês fazerem também ou não? Sim, professor. E o conteúdo tudo em ordem, tranquilo? Cheio que só daquele jeito. Mas a gente dá conta, né? Sem comentário. Eu sou louco para aprender Libras, mas eu acho que online eu não sei se eu vou conseguir. Eu preciso ter uma professor, mas aula não é presencial. igual você está pensando. O conteúdo É mais em si, teórico. eu também tinha essa ideia de, tipo, como que eu iria mostrar lá, fazer as Libras online. Só que é Não. muito teórico. Então, a gente, em si, eu não estou aprendendo nada, assim, de fazer, né? Por exemplo, o alfabeto, como que Não é. consegue? Não, é só de como que foi, como que criou as letras, tudo isso. Então, é mais teórico mesmo, igual a Rô falou. Mas isso Não é é bom. prático, né? O Isso é prático, o senhor aprende a desenvolver os sinais. Como eu tive a oportunidade de fazer com a professora Renata para horas complementares. Ela ensinou para nós apenas o prático, os alfabetos, como conversar. Ela explicava que cada auditivo, né, deficiente auditivo, ele nos olhava e colocava um nome para a gente, né? Então, através desse não, a gente começava a dialogar com eles. Mas, neste caso, como está sendo nos passado, é Não mais tem teórico. prática, mais teórico. Não Mas tem. o que vocês acham que é mais importante para a profissão de vocês, administrador? Mais a teoria ou mais a prática? Eu acho que seria a prática. Até Prática. porque, Prática. no futuro, nós fazemos uma seleção, conversar com o deficiente auditivo, até porque lá conta que as empresas hoje ela tem uma cota para poder admiti-los. E para que possa cumprir essa cota, precisa ter alguém que converse, que faça um diálogo com eles, né? Senão eles entram na empresa, porém eles ficam excluídos, né? Principalmente quando tem reunião, quando tem alguma atividade para ser feita, eles ficam excluídos, eles ficam ali fazendo o que foi passado para eles e nada mais que isso. Legal, isso é bom o retorno de vocês, porque a gente vai estar sempre em reunião com a direção também, isso a gente dá o retorno, se vocês acham que é mais importante a parte prática do que a parte conceitual, e não tem toda a matéria ainda até o final do semestre, concorda? Então dá para os próximos módulos ainda, eles entrarem um pouco mais para a parte prática também, não só da parte teórica, né? Mas talvez seja o início também, o início precisa de algum conceito teórico, coisa assim, né? Legal. Mas eu vou dar uma olhadinha, porque se eu entrar a gente tem acesso pelo AVA, quando eu entro na minha disciplina e eu visualizo os alunos, eu clico dentro daquele aluno, aparecem as matérias que ele está fazendo e consigo visualizar o conteúdo dela também. Ok? Eu vou fazer isso até de curioso, que eu acho legal o livro. A minha esposa é do Estado também, ela falou que as noções básicas ela teve que aprender também, porque ela já recebeu aluno na sala de aula que tinha essa deficiência e como trabalhar isso. Então, acho que hoje todo mundo está sujeito numa empresa, em qualquer lugar, você tem esse tipo de problema. Então, precisamos aprender e saber como lidar, né? Ok? Mas legal, obrigado pelo retorno. Bom, mas vamos lá, voltando ao nosso conteúdo aí. Alguém tem alguma dúvida dos cálculos, dos questionamentos aqui, tranquilo? Acho que a unidade 4 é um pouco mais completa. Quero perder um pouco mais tempo lá. Se alguém depois, no meio do caminho, voltar, tiver dúvida, a gente está disponível para isso. Até às 22 horas, a aula nossa está aí disponível para tirar toda e qualquer dúvida. Tudo bem? Pode seguir na próxima? Tudo bem? Sim. Então eu vou para... Deixa eu só compartilhar aqui o próximo slide, que é deixa eu ver se é aqui... Não é essa disciplina. Vamos procurar... nos canais, unidade 4. Compartilhar. Espera aí, está buchando aqui. Vocês estão vendo rodar um botãozinho aqui, vermelho e branco? Tá ou não? Sim. Sim. Que bom. Olha, apareceu, né? Ok? Então vamos lá. Vamos tentar entender a unidade 4. Talvez a gente perca um pouco mais de tempo.
Mas vamos esclarecer para deixar bem claro, para todo mundo garantir o 10zinho aí nessa P1, que bom. Temos 33 alunos aqui, que bom. Vamos lá, então, 4. Da unidade 4, por acaso, o exercício 4, tá? Depois acho que tem o 5º também, não é isso? O 4 e o 5, isso, os práticos. Os outros exercícios, 1 e 2 é conceitual. Como eu já coloquei o gabarito, tá bem simples lá, bem claro, não vou repetir aqui, tá? Então, dê uma lida, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, retorne aí para a gente esclarecer. Ok? Então, vamos lá. O produto Y passa, durante seu processo de produção, por 2 departamentos. Só um minutinho para me abrir uma janela aqui. Já estou esquentando aqui. Coloquei blusa, mas está quente aqui. Bom, voltando aqui. O produto Y passa, durante seu processo de produção, por 2 departamentos. O de soldagem e o de acabamento. Em janeiro de 2020, a empresa conseguiu praticar um preço médio de venda de R$ 780 em cada unidade. Em fevereiro desse mesmo ano, devido ao carnaval, que geralmente tem menos dias de trabalho, e também o início da pandemia, foi obrigado a praticar um preço médio de venda de R$ 720 a cada unidade. Os dados a seguir se referem aos produtos. Opa, o que aconteceu? Peraí, saiu daqui. Peraí, não está compartilhando a tela, né? Peraí que saiu da tela aqui. Voltou. Vamos lá. Então, vamos para o slide 2 agora, tudo bem? Então, no slide 2, vocês estão visualizando aí, eu tenho os meses, os 2 departamentos que nós acabamos de comentar, que é o soldagem e acabamento, e na terceira coluna eu tenho a produção por unidade de cada um dos 2 departamentos em cada um dos meses, tanto janeiro quanto fevereiro. E na quarta coluna de matéria-prima, valor por unidade, tanto da soldagem quanto de acabamento, tanto janeiro quanto fevereiro, eu tenho os 2 valores. E a mão de obra também, na última coluna, valor por unidade, em cada um dos departamentos, tanto no mês de janeiro quanto no fevereiro também. Então, ou seja, esses valores internamente aqui são valores que ele é dado no enunciado, ok? Para você calcular. E agora vamos começar a brincar com as perguntas. Olha lá a primeira pergunta. Determinar a produtividade parcial da matéria-prima em janeiro. Olha lá, por que parcial? Porque é só uma parte. Ele não está pedindo da mão de obra, ele está pedindo só da matéria-prima. Então, não está pedindo da mão de obra, ok? E nesse exercício nós temos tanto matéria-prima quanto a mão de obra. Lá embaixo ele vai pedir o total, que é a somatória dos 2. Então, vamos lá, só de janeiro, não é fevereiro. Então, a fórmula eu até coloquei aqui em cima, ó, mas não precisa decorar, dizer que você tem em todos os lugares. Se tivesse uma avaliação presencial, ela iria aparecer para você também, ok? E hoje, para você fazer a avaliação em casa, você tem toda essa forma em qualquer local também. Giovanni, acho que chegou agora aí também, seja bem-vindo, Giovanni. Ok? Então, só para a gente se familiarizar, produtividade parcial é o output dividido pelo input. Output é a saída, dividido pela entrada. Tudo bem? Então, neste nosso caso, eu vou identificar PP, matéria-prima e janeiro. Eu deixo bem claro aqui para ficar claro para o aluno. Se ele quiser, na avaliação dele, colocar PP, MP, o que é MP? Matéria-prima. JN é janeiro? Pronto, o Datinho vai entender, entendeu? Não precisa escrever tudo, matéria-prima, aqui é para deixar bem claro para o aluno. Então, o que você vai fazer? Ó, output, que é a sua saída, é o seu faturamento. Ou seja, por que você colocou só 3.800 aqui? Porque neste mês de janeiro, você soldou 4.600, concorda? Porém, você fez o acabamento de apenas 3.800. Então, este valor, você concorda que já é um princípio da produção? Eu só posso comercializar aquilo que eu tenho acabado, concorda? Se estiver no meio do processo de produção, ele ainda não está pronto, eu não posso comercializar, eu não posso vender, ponto final. Então, eu só vou comercializar aquilo que eu acabei. Então, eu consegui soldar 4.600, porém, eu fiz acabamento de apenas 3.800. E eu vendi no mês de janeiro por 780, que foi dado lá no enunciado das 2 páginas anteriores, ok? 780. Tudo isso aqui eu vou dividir pela entrada. Para que eu conseguisse este faturamento,
eu tive que entrar com 4.600 lá da soldagem, que é um custo de R$70 no mês de janeiro, e o de um acabamento 3.800 por 45. Aqui a linha da dona Margarida de matemática, não esquecendo, primeiro multiplica, depois soma, tá certo? Então, se eu tiver certinho os cálculos aqui, eu tenho um faturamento de 2.964.000 e a somatória de todos os meus custos da matéria-prima, tanto de um departamento quanto do outro, de 493.000. Este valor total do faturamento dividido pelo 493, eu tenho um indicador de produtividade 6.01. Pessoal, observação aqui, cuidado. Tem aluno que, divide dinheiro por dinheiro, mete um cifrão aqui. Ele não entendeu o conceito, está errado, não é dinheiro. Ele dividiu todo o faturamento por todos os custos e ele tem um indicador de produtividade, que é o que ele está pedindo aqui, determinar a produtividade parcial. Então, o meu indicador de produtividade parcial do mês de janeiro da matéria-prima é de 6.01. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo, a pergunta B. Determinar a produtividade parcial da matéria-prima em fevereiro. O mesmo raciocínio, só que aqui eu vou pegar todos os dados de fevereiro, concorda? Que fevereiro está nas duas últimas linhas lá do quadro anterior, tá certo? Então, de fevereiro, você vai falar, por que só 4.300 no faturamento? Porque você passou pela soldagem 4.800, mas só conseguiu acabar 4.300. Eu só posso comercializar aquilo que eu acabei. Então, 4.300, e nesse mês de fevereiro, como teve a pandemia, teve o mês de fevereiro que foi menor, eu tive um valor menor de venda, tá? O valor foi de 720. E todas as minhas matérias-primas eu tive num departamento por 65, no outro departamento, que é o de acabamento, por 45. Primeiro eu vou multiplicar, depois eu vou somar, e eu tenho um custo de 514,10. Ou seja, as minhas vendas, que dá 3.096.000, dividido por 514.100, eu tenho um indicador de produtividade de 6.02. Tudo bem? Então, só dando uma paradinha aqui para você visualizar com bastante calma e não ter dúvida, para responder lá a última pergunta, que se eu não me engano é a pergunta G. Eu estou comparando janeiro e fevereiro. Se eu quero um cálculo de produtividade, eu vou sempre calcular a última situação em relação ao anterior. Após a melhoria, em relação ao anterior. O último ano em relação ao ano anterior, e nunca o inverso. Tudo bem? Então, só de você visualizar aqui, depois nós fazemos o cálculo lá na frente. Mas, em fevereiro, 6.02. Em janeiro, 6.01. Ou seja, mesmo em fevereiro ter um preço menor, uma quantidade de vendas, um valor de venda menor, porque, na verdade, você praticou um preço de venda menor do que de janeiro, 720, janeiro era 780. Você teve uma produtividade da matéria-prima que foi melhor, percebeu? Então, só aqui você já dá para responder uma coluna lá da pergunta G, que é você teve um aumento e não uma redução, tá? E antes que alguém me pergunta também, mas vamos lá responder, se tiver dúvida a gente responde lá na frente. Eu posso ter o inverso aqui, ter uma redução? Com certeza. Se por acaso fevereiro fosse 6.1 e janeiro fosse 6.2, o inverso desses valores, você teria uma redução de produtividade, porque em fevereiro, que é o último mês em questão, ele está menor do que o mês anterior. Não é o caso deste daqui, tá? Mas pode ter também, porque tem um exercício que eu dei para vocês, não sei se é da atividade 4, que é essa situação. Tudo bem? Chegou a Nata aí, deve ser Natália, não é isso? A Nata, seja bem-vindo, Nata. Deve ser a Natália. Bom, vamos lá. Pergunta C. Determinar a produtividade parcial da mão de obra. Você percebeu? Matéria-prima, janeiro, fevereiro. Agora, mão de obra. Eu vou calcular janeiro e fevereiro. É o mesmo raciocínio, a mesma fórmula. PP, mão de obra de janeiro. 3.800 vezes 780. Este valor não é o mesmo que esse daqui? Eu já não tenho calculado aqui, que deu 2.996.000. Eu posso confiar nesse meu cálculo? Posso fazer o mesmo aqui? Pronto, mas deixa representado aqui, para ficar bem claro onde apareceu aqui. Não caiu do céu. O que é 2 milhões? É 3.800 unidades, que eu vendi por 780, que deu este valor. Mas ele não está falando da mão de obra no mês de janeiro? Então, a mão de obra passou pelos dois departamentos. Ó. Um aqui, 4.600, multiplicado por 35, mais
3.800 multiplicado por 28. Primeiro multiplica, depois soma. Eu vou ter um custo total aqui de mão de obra de 267.400. Então, todo o valor meu de faturamento, dividido pelos meus custos, eu tenho um indicador de produtividade, que não é cifrão, não é porcentagem aqui, é apenas um indicador de produtividade que é de 11,08. Tudo bem? E agora a D, que é o último desse slide, ok? Determinar a produtividade parcial da mão de obra em fevereiro, ok? Então, olha lá, pode determinar a mão de obra. Você vai pegar também o 4.300. Você percebe que esse D aqui, alguma coisa do B aqui você já tem. 4.300 vezes 720. Não deu 3.096.000? Aqui, ó, 3.096.000. É o mesmo valor. Só que agora a mão de obra de fevereiro não tem nada a ver com de janeiro, concorda? Ah, desculpa, porque aqui é matéria-prima. Então, aqui está falando de mão de obra agora, tá? Então, mão de obra é 4.800 no departamento, vezes 31, mais 4.300 vezes 27. Primeiro multiplica, depois soma, que vai dar 264.900. Este valor de faturamento dividido pelo total dos meus custos de mão de obra, eu vou ter um indicador de produtividade de 11,69. Um parênteses aqui também para você fazer outra observação. Se lá na frente eu vou ter que comparar a produtividade parcial de fevereiro em relação a janeiro, você concorda que aumentou esta produtividade? 11,68 é maior do que 11,08. Então, eu tive um aumento. Se fosse o inverso, você teria uma redução. Existe essa possibilidade também, mas não é o caso deste exercício. Tudo bem? Então, vamos para o próximo aqui, que é o último slide deste exercício. Tudo bem? Então, vamos lá. Determinar a produtividade total em janeiro. Ok? Olha lá, em janeiro, 3.800 vezes 780. Eu já não tenho este valor lá na pergunta A e na pergunta C. Olha lá, 2.964.000. Posso confiar naqueles valores aqui, ó, tá? Mas de onde surgiu? Daqui, ó, 3.800 vezes 780. Vou dividir pelo meu total. O que é o total? Eu vou pegar o custo lá de janeiro, que eu tenho na pergunta aqui, se não me engano, o primeiro era de matéria-prima, não é? E depois o outro de mão de obra. Somei mão de obra com matéria-prima, eu tenho 760,40. O faturamento total dividido por este custo da mão de obra, ou desculpa, da mão de obra, não, de janeiro, tá? Que aqui eu somei mão de obra e matéria-prima, de janeiro. Eu tenho um indicador de produtividade de 3,90. A mesma coisa eu farei com fevereiro, ó. Fevereiro, PT, produtividade total, agora você já sabe, PT não é mais Partido dos Trabalhadores, e sim produtividade total de fevereiro. O faturamento eu já tenho na pergunta B e na pergunta D, ok? Que é 4.300 vezes 720, que vai dar 3.096.000. E aqui eu peguei da pergunta B, que deu 514.100, e da pergunta D, que eu somei já tudo, deu 264, somando os dois, deu 779. Este valor de 3.096 dividido por 779, eu tenho um indicador de produtividade de 3,97. Aqui também outra observação, só de você visualizar os dois aqui, ó, os dois não são produtividade total, um é janeiro, outro é fevereiro, então você precisa comparar sempre fevereiro em relação a janeiro. Este valor não é maior do que este, então eu tive um aumento de produtividade e não uma redução da produtividade. Tudo bem? Agora vamos para o último quadro aqui, antes de abrir para vocês questionarem aí também, ok? Então este quadro aqui, ó, tá bonitinho, geralmente aparece na sua avaliação, mas como eu acabei de explicar lá no início, que a nossa avaliação está em PDF, você monta o quadro bonitinho aí também, afinal de contas o administrador é um cara organizado também, concorda? Então monta o seu quadro bonitinho aí, ó, matéria-prima, mão de obra, total, janeiro, fevereiro, variação, porcentagem. Primeiro você vai colocar janeiro, todo na coluna os valores. Percebe que esses 6 primeiros valores aqui são todos valores que eu extraí dos meus cálculos anteriores? Pergunta A, B, C, D, E e F. Aí, F aqui em cima, ó, 3,90. Resultado da pergunta E. Ó, 3,97. Resultado da pergunta F. Ok? Agora aqui fica um pouco mais complexo, ok? Só de você visualizar, primeiro, ó, você tem que fazer fevereiro comparado com o mês anterior. Tá certo? Então, fevereiro em relação a janeiro. Um aumento, tá certo? Aqui, ó, fevereiro em relação a janeiro. Um aumento. Fevereiro em relação a janeiro. Um aumento. Agora, entenda essa porcentagem aqui, que no próximo slide a gente vai explicar direitinho onde surgiu. Este valor de 6,02 não é muito parecido com 6,01,
Então, ele teve uma variação, um aumento de apenas menos de 1%, 0,17%. No próximo slide, a gente explica melhor como chegamos aí. A mesma coisa aqui também, ó. 11,69 para 11,08 é um aumento positivo de 5,51%. 3,97 sobre 3,90, um aumento de 1,79. Tudo bem? Agora vamos lá para o próximo. Olha, como que eu fiz esses cálculos aqui? E ó, uma observação, pessoal, não se assuste, eu sempre digo assim, só um minutinho para eu tomar uma aguinha aqui. O profissional de gestão de produção, ele trabalha muito com cálculo, então é bom vocês ganharem habilidade. Então, aliás, o ano passado, pesquisa operacional, o Milton também disse que dá muito cálculo para vocês precisam de bastante cálculo mesmo. Então, vocês precisam ganhar habilidade também. Agora, vocês vão brincar à vontade. Eu apresentei duas possibilidades aqui diferentes, mas o resultado é o mesmo. Aí vocês vão brincar com aquele que vocês têm mais facilidade, tudo bem? Então, o que eu fiz com a primeira aqui? Ó? Primeira linha. Você voltar lá, esse está aqui, ó, primeira linha aqui, ó, ok? No Cicleide chegando, ó, primeira linha, 6.2, 6.1. Vamos lá para o próximo. Okay. 6.2, dividido por 6.1. Se você pegar na sua calculadora e deixar 4 dígitos após a vírgula, ele vai dar 1,0017. Mas se eu quero apenas a variação, eu tenho que tirar de um inteiro, ok? Então eu vou tirar de um inteiro, menos o Gabriela chegou agora. Seja bem-vinda, Gabriela. Okay. Então, lá, 1,0017 menos 1. Quanto que vai sobrar? 0,0017. Vou transformar ele em porcentagem, vezes 100%. Então, olha lá, agora eu tive uma variação positiva de 0,17%, que é o que apresentou lá no meu quadro anterior, do meu slide anterior. Tudo bem? Agora, este próximo aqui também eu vou fazer um pouco diferente, mas você pode brincar com o que você achar mais simples. Olha o que eu fiz aqui, ó. 11,69, que é de fevereiro, dividir por 11,08, que é de janeiro, deu 11,05, até igual. Só que aqui, em vez de eu tirar 1, o que eu fiz? Eu já multipliquei por 100, ó. Então, você ganha habilidade. Aí você faz com o que você quiser e preferir. Vezes 100%. Quanto que ficou? 105,51%. Só que agora, em vez de eu multiplicar por 100, eu vou tirar 100. Se eu tirar 100, quanto que vai me dar? 5,51%. Você percebeu? É uma maneira diferente de calcular, mas o resultado é o mesmo. Vou fazer mentalmente, me acompanha aqui. Vou fazer este segundo aqui como se fosse desta mesma forma aqui. 11,69, que divide 11,08, vai dar 1,0551. Tudo bem até aí? Só que agora, em vez de eu fazer vezes 100, eu vou tirar menos 1. Vai sobrar 0,0551 vezes 100%. Vai dar positivo de 5,51. Você percebeu? Então, meu amigo, brinque à vontade. O terceiro e último aqui, ó, eu usei o mesmo que eu usei no primeiro. Você pode usar o segundo, fique à vontade, o que você achar mais simples e menos complexo. Ou ganha habilidade e vai brincando com as duas maneiras. 3,97, que é o de fevereiro, que eu dividi de janeiro, que é 3,90, deu 1,0179. Menos 1 inteiro, igualzinho aqui, ó, menos 1, sobrou 0,179. Transformei esses 4 dígitos aqui em porcentagem, vezes 100. Se alguém tiver com a calculadora HP12C, você vai direto e ela resolve para você, tá certo? Mas aqui eu passei etapa por etapa para você entender. Você brinca à vontade aí. Então, lógico, vai dar um resultado positivo de uma variação da produtividade de 1,79. Tudo bem? Eu até brinco aí, que eu falo assim, para você poder entender. Vamos pegar aí a Rosângela. A Rosângela é uma profissional muito competente, e o gerente dela gostou muito dela, e o salário dela, que em janeiro era R$10.000, ele passou para R$12.000. Parabéns, a Rosângela merece, ok? Porém, se você perguntar assim, em porcentagem, quanto que a Rosângela teve de aumento? A hora que você fizer os 12.000 dividido pelos 10.000, dá 120%, ponto final, esse é o caso. Só que assim, a variação, os 10.000 ela já tinha, você concorda? Então você tem que tirar de 100%. Porque, na verdade, de 10.000 para 12.000, ela teve apenas um aumento de 2.000, e que, na verdade, essa diferença além do 100%, que é apenas 20%. Está clara a variação? E a mesma coisa, vamos dizer que algumas empresas aí, na situação da pandemia atual, você tinha um salário de 10.000, e o cara falou, você tinha um salário bom, vou reduzir aí 20%. Então, se você pegar
na verdade, pegar o seu salário de 10 mil e dividir pelos 8 mil, que é o que ele reduziu de 2 mil, você vai para 80%, ou seja, 80% daquilo que você estava ganhando. Mas qual é a variação? Menos os 100%, você vai ter uma variação de negativo, ou se você preferir, menos 20%. Tá claro? Tudo bem? Bom, final deste exercício. Para um pouquinho até ir para o próximo, para vocês questionarem e tirarem toda e qualquer dúvida aí, para garantir o seu 10 na avaliação. Ok? Vamos lá. Silêncio, todo mundo pensando, né? Tá bom. Enquanto isso, eu descanso um pouquinho minha voz. Opa. Professor? Oi, fala. Na hora que eu fui resolver esse exercício, eu senti uma dificuldade. Pode ser que outros colegas também tenham tido mesma dificuldade, por isso que eu vou expor aqui. Na hora que eu faço a divisão, 6,02 por 6,01, que dá 1,0017, menos 1, que dá igual 0,0017, vezes 100, se eu colocar o sinal de porcentagem, ele dá outro valor. Ah, sim. Tá. Entendeu? E aí eu perdi muito tempo para entender isso aqui, entendeu? Até que eu falei, não vou colocar o porcentagem, porque o 100 já entende-se que é a porcentagem. Sim. Entendeu? Então... Mas é bom para vocês irem ganhando habilidade na leitura. Porque se você tiver com HP12C, você vai começar este cálculo aqui, ó, e você tem como montar uma fórmula na calculadora HP, que ele vai te dar só a variação. Ele não vai nem tirar esse cálculo, porque ele vai dar direto já o resultado da porcentagem aqui no final. Mas aí é outra habilidade que vocês têm. Acho que vocês tiveram matemática financeira, não tiveram? Tivemos. Então. Sim, no final, o correto seria justamente esse, né? Jogar todos os números e depois lançar todos os sinais. Todos os sinais que a gente quer chegar no resultado, né? Mas se fizer pelo caminho que eu fiz, eu cheguei em outro resultado e não conseguia. Até que eu falei, não vou fazer sem... Você não usou mais a porcentagem, né? Aí eu consegui chegar no resultado. Eu estou expondo isso porque pode ser que mais colegas tenham tido esse problema. E essas aulas é para isso mesmo, Rosângela, é para a gente tirar dúvida, que às vezes o colega não tem coragem de perguntar, mas a dúvida dele também já esclareceu. E esse vídeo, para quem não está presente, agora nesse momento nós estamos em 32, mas para quem não está presente, ele vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. Então, o aluno pode ir lá, acessar ele e tirar toda e qualquer dúvida também. Talvez seja a mesma dúvida que a sua. Legal. Obrigado pela participação, Rosângela. Gostou do salário que eu te dei lá? Ótimo. Quem sabe um dia eu ainda recebo isso tudo. Obrigada. Mais alguém? Alguma dúvida? Pode seguir. Diga aí. Professor, por exemplo, é melhor utilizar essa linha, o segundo exemplo, que é menos 100, que quando ele dá o resultado, ele já dá o sinal da operação. Por exemplo, no exemplo que o senhor deu mais 0,17. Só que o correto dele é menos 0,17. Não dá menos, aqui dá positivo, Sibeli. Qual que você vai trabalhar? Será a primeira linha ou a segunda, Sibeli? Não tem mais fácil ou mais difícil, é que você preferir, entendeu? São maneiras diferentes de calcular, mas o resultado é sempre o mesmo. E nesse caso aqui, os três são positivos, não dá negativo. A não ser que você inverta o sinal. Inverte o sinal não, desculpa. Em vez de você pôr 6,01, você vai pôr 6... Em vez de você pôr 6,02 dividido por 6,01, se você pôr 6,01 dividido por 6,02, aí sim vai dar. Mas sempre lembrando que cálculo de produtividade, você sempre vai pegar o último mês. O último mês o que é? Fevereiro, em relação ao anterior. Uma situação após a melhoria. O ano de 2019 sobre a relação de 2018. Não tem sentido. Pensa na prática. Eu quero saber qual foi a produtividade minha de 2018 sobre 2019. Meu amigo, para que ele interessa? O que você vai interferir no anterior lá? Você precisa saber o que você vai evoluir daí em diante. Não daí para trás, concorda? Então, o que aconteceu atrás, com lá na frente. Então, sempre assim. Tá?
Ah, perfeito, é que eu tinha invertido mesmo. Por isso que no meu aqui deu negativo e o senhor tá dando positivo. Por isso que eu tô falando, mas como assim? Ele colocou positivo e é negativo? Você inverteu o sinal, não é isso? Inverteu não, inverteu os valores, né? Inverti os valores que no exemplo que o senhor tinha dado anteriormente. Agora eu entendi, tá certo. Os três são positivos. Tudo bem? Os três são positivos. Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Raquel, você não vai perguntar nada, Raquel? Não, professor. No momento, não. Oi, Não, tá bom. professor. Quem é? Desculpa. Então, eu queria fazer um comentário. Vamos lá. Anderson. Ô, Anderson, você... Anderson, boa noite aí para todo mundo. Boa noite para todos. Ninguém abre o vídeo de vocês, só o som. Eu quero ver as pessoas. Eu estou de pijama em casa, é isso por isso? Mas tá bom, fica à vontade. Então, é por causa do sinal que está fraco mesmo. Vamos lá. Então, professor, o que eu tenho percebido é assim, a maioria dos nossos cálculos, a gente pega o resultado atual e divide geralmente pelo anterior, né? Aí a Cibele também, no caso que ela inverteu, porque também aconteceu comigo de inverter também. A divisão, né? Lembra sempre assim, cálculo de produtividade, você sempre vai pegar a última situação dividida pelo anterior. Sempre a última situação pelo anterior, entendeu? Nunca o inverso. Sempre assim, tá? Ok, professor. Obrigado. Não. Mais alguma dúvida ou podemos seguir? O microfone está com vocês. Então, eu vou seguir, tudo bem? Bom, depois também, se tiver dúvida, pode voltar, sem problema nenhum, tá? Vamos lá, para o 6 é o outro exercício, tudo bem? Então, vamos lá, exercício 5. A lanchonete da Campos Sales fez um estudo de produtividade e anotou os tempos necessários para o preparo de um sanduíche quente para as turmas da noite, ou seja, os profissionais de administração que chegam com fome na faculdade às 5h30, tá certo? A tolerância é de 15%. Então, o FT, que é fator tolerância, já está calculado 1,15. Lá na parte conceitual, eu dei para vocês como calcular, mas neste caso aqui já está calculado. Ponto final. Tudo bem? Então, determinar o tempo normal e o tempo padrão, e se a estimativa de demanda no horário antes da entrada das aulas, que é das 17h30 até 19h10, é de 230 sanduíches quentes, e aí algumas perguntas em seguida. Tudo bem? Então, a primeira coisa, vamos tentar entender os enunciados aqui. Bom, eu tenho a cronometragem, tudo a minha está em minutos. E eu só fiz 2 cronometragens, 1 e 2, tá claro? Eu poderia, como cronometrista lá da minha empresa, cronometrar 10 vezes, 5 vezes, 3, fica a critério seu. É lógico, quantas vezes eu cronometrei, se eu for descobrir o meu tempo médio, eu vou ter que somar, que neste caso aqui eu vou somar os 2 e dividir por 2. Se por acaso eu tivesse cronometrado 3 vezes, eu somaria os 3 e dividiria por 3. Se eu cronometrei 10 vezes, eu somo os 10 e divido por 10. Ponto final. Simples assim. Tudo bem? Algumas fórmulas, pessoal, que eu sempre digo que não há necessidade de decorar, mas é bom estar familiarizado com essas fórmulas, ok? Então eu preciso do tempo normal, que é o tempo médio vezes a velocidade. Vou descobrir aqui meu tempo médio. Eu tenho a velocidade aqui, ó, na última coluna, velocidade. Eu já vou conseguir descobrir o meu tempo normal. Tudo bem? E aqui o outro que eu tenho é tempo padrão. TP, a partir de agora passou a ser tempo padrão, que é igual ao TN, que eu descobri aqui, ó, o TN que eu descobri, multiplicado pelo FT. O FT está aqui, ó, foi dado no enunciado. Tudo bem? E eu tenho apenas 4 operações bastante simples, que todo mundo tem como visualizar na mente, como montar um sanduíche. Ninguém fez um sanduíche em casa já um dia? Todo mundo já fez, com certeza. É lógico que, agora, você como gestor de processo produtivo da sua empresa, muitas vezes você tem lá, né, uma operação para determinar um produto, você tem 10, 20, 30 elementos até o produto ficar pronto. Ok? Mas aí você vai brincando, vai aumentando lá a sua possibilidade. Aqui vamos tentar entender uma operação bastante simples, que todo mundo tem noção de como fica pronto o hambúrguer, né?
tira da embalagem, frita de um lado, frita do outro, monta, entrega, pronto. É isso, é rápido. Tudo bem? Então, a primeira é tirar da embalagem e colocar o hambúrguer na chapa. Cronômetro uma vez, 53 segundos. Desculpa, minutos. Está em minutos, tá? 0,53 de 1 minuto. Cronômetro 2 vezes, 0,69. E aqui você tem que descobrir uma média, concorda? Porque a gente sabe que trabalha com pessoas, um pouco mais alto, um pouco mais lento. Então, por isso que existe a cronometragem. Uma observação que eu sempre faço nas partes conceituais e volto a repetir aqui. É lógico que antigamente nós tínhamos sempre uma figura de um cronometrista, ok? Que ele estava sempre calculando lá, ok? E agora nós temos os nossos computadores calculando. Nathalie chegou agora. Parabéns, Nathalie. Obrigado pela participação. Vamos lá, damos continuidade. Então, e aí a velocidade desse operador, de quando eles cronometraram para esta operação, é 120, ou seja, de 100 é o que excedeu, o que está abaixo, o que está acima, tá? Ok? Então é isso. Brizola também chegou agora. Seja bem-vindo, Brizola, ao grupo aí, ok? O segundo elemento, fritar um lado do hambúrguer. Tá? Cronômetro 2 vezes, tem aqui, e a velocidade está aqui. E o terceiro elemento, que é virar e fritar o outro lado do hambúrguer, ok? Também ele cronometrou 2 vezes e tem também a velocidade aqui nesta coluna. E o último, que é montar e empacotar o sanduíche, ok? Também cronometrou 2 vezes e tem a velocidade aqui também, ok? E agora vamos para o próximo slide, que tem exatamente algumas perguntas. Aqui, pessoal, eu montei de uma maneira bastante simples já esse quadro aqui, que vai nos ajudar a responder metade das perguntas da próxima página, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu copiei, ó, igualzinho. Como a prova está em PDF, não precisa de você copiar o enunciado, mas pelo menos identifica lá os elementos. Não sei se precisa escrever tudo isso daqui, mas identifica elemento 1, 2, 3 e 4, pelo menos um número, concorda? Para mim saber que você entendeu que é 1, 2, 3 e 4. O que é o tempo médio? A somatória dos dois dividido por 2, no primeiro elemento que deu 0,61, no segundo 0,91, no terceiro 0,83 e no quarto 0,58. Tudo bem? O V é o que tem lá na última coluna dele, lá no enunciado, ok? Porém, eu transformei aquela porcentagem em decimal, você percebeu? Não era 120%? Então, aqui passou a ser multiplicado por 1,20. Alguém comentou, acho que a Rosângela aí, dificuldade de porcentagem, não sei o quê. Então, para a gente de matemática, a gente precisa ter essa facilidade. Eu posso transformar meu 120% em decimal e multiplicar por 1,20, que é o mesmo que uma vez que é 100, mais 20% de um inteiro, que isso daqui é o mesmo que 120%. Pronto, é o que eu fiz aqui. Então, esta facilidade com a matemática, nós, profissionais, gestores de processo produtivo, é importante e necessário. Tudo bem? Então, olha lá, 0,61 vezes 1,20, que era o 120%, ele deu 0,73. A mesma coisa que 0,91, que deu de tempo médio, vezes 1,10, que era 110%, que deu 1. Aqui, 0,83 vezes 120, que é 1,20, que deu 1 também. 0,58 vezes 0,95, que deu 0,55. Tudo bem? Há uma observação aqui. 95% é menos de 100, concorda? Então, é 0,95 transformando em decimal. Tá? Não é 95, é 0,95. Tudo bem? Então, vamos lá. Com esse resultado tempo normal aqui, eu já fiz a somatória deles. 0,73, mais 1, mais 55, e deu 3,28. Que, aliás, é uma pergunta ali na frente. Ok? O FT, lembra que o FT foi dado no enunciado e já foi calculado que todo ele, 1,15, 15% a mais, é o mesmo que 1,15. Está aqui, ó, vezes 1,15. E aí, o que eu tenho? TP é o TN vezes FT. TN está aqui, FT está aqui que foi dado, e agora eu tenho o TP. 0,73 vezes 1,15, que dá 0,84. 1 vezes 1,15, que dá 1,15. 1 vezes 1,15, 1,15. 0,55 vezes 1,15, que dá 0,63. A somatória de todo esse TP aqui que vai dar tempo padrão, 3,77, que é a resposta de uma pergunta lá na frente. Tudo bem? Então, eu montei este quadro, e a minha sugestão para vocês também é essa, que vai facilitar você já responder lá metade das suas perguntas. Tudo bem? Então, vamos lá para o próximo. Olha lá. Oitavo. Determinar o tempo médio, TM, para cada um dos elementos. Você viu que aqui eu, pelo menos, escrevi elemento 1, 2, 3 e 4. Não escrevi que o elemento 1 é isso, é aquilo, é tirar, virar, fritar. Não, está aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Pronto. Qual é o tempo médio de cada um? Está lá no meu quadro. Só copiei e já fiz Ctrl+C e Ctrl+V.
Ó, tá aqui, 0,61, tá tudo de lá. Determinar o tempo normal para cada um dos elementos. A mesma coisa, por exemplo, elemento 1, 2, 3 e 4. Fui lá e copiei da coluna, bonitinho, ó. Bonitinho aqui também, tudo bem? E a penúltima pergunta aqui é, desculpa, a última pergunta desse slide, não é isso? Ok? Que é, cadê? Determinar o tempo normal, que é o TN, de todos os elementos para produzir um sanduíche, ok? Eu não tinha a somatória lá já dele? 3,28, lembra disso? Tá aqui, ok? E agora vamos para o último lá também. Ó, mesma coisa aqui, determinar o tempo padrão, TP, tempo padrão. Peguei elemento 1, 2, 3, 4, peguei os valores dele, tá bonitinho. Porque eu estou em negrito aqui, ó, para facilitar a sua vida. Tudo em minuto, mas quando é mais de 1 minuto, CS, né, esse bonitinho aqui. Aqui, ó, determinar o tempo padrão. Lembra que eu já somei lá? 3,77, tá aqui também. Agora, as duas últimas perguntas são um pouco mais complexas. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Quantos sanduíches cada chapeiro produz neste período? Então, a primeira coisa, precisa saber qual é o período. Foi dado lá no meu enunciado, não foi? Das 17h30, que é conhecido como 5h30 da tarde, até 19h10, que é conhecido como 7h10 da noite, que é o horário da nossa aula, tá certo? Se você pegar das 17h30 às 18h30, não dá 1 hora é 60 minutos? Das 18h30 às 19h é mais 40? 60 mais 40, que vai dar 100 minutos. Por quê? Porque todos os meus tempos não estão em minutos, então eu preciso transformar também o tempo meu disponível que eu tenho para fazer o sanduíche em minutos, tá certo? Ok? Então, 100 minutos, que eu vou dividir por 3,77, logo eu terei 26,53 sanduíches para cada chapeiro nesse período. Tudo bem? Tranquilo? E aí a última pergunta é, quantos chapeiros serão necessários para atender a demanda deste período? Eu sempre peço para o aluno, quando tem essa pergunta, para ele pensar na prática. Na prática, ele fica pensando em cálculos. Calma, olha a pergunta. Quantos chapeiros serão necessários para atender a demanda deste período? Vamos arredondar aí. Bom, então cada chapeiro produz, vamos pegar um número qualquer, produz 25 unidades. Se eu tenho uma demanda de 100, não são 4 chapeiros? Opa, legal, entendi. Esse mesmo cálculo você deve fazer aqui, ok? Então, quantos sanduíches eu preciso produzir? Volta lá no enunciado que ele está dizendo lá. 230 sanduíches, essa é a minha demanda. Tá certo? Cada chapeiro não produz, neste período que eu já calculei, na pergunta anterior, que é a pergunta F, cada chapeiro produz 26,53, logo eu vou precisar de 8,67 chapeiros. Ok? Bom, se você quiser de 8,69, como são pessoas trabalhando, quiser arredondar para 9, sinta-se à vontade. Mas deixa sempre calculado que eu pedi para vocês, não só nas avaliações, como também em todas as verificações, trabalhem quando o cálculo sempre com pelo menos 2 dígitos após a vírgula. Tudo bem? Bom, e aí a Cibele, né, é muito generoso, fica assim, eu vou, sei lá, eu vou, em vez de eu ter 8 funcionários, eu vou ter 9. É lógico, se você ter 9, não precisa nem produzir 26, você concorda? Produzindo uma quantidade menor, eu tenho. E aí já tem a Rosângela, que é muito mais exigente, diz, não, eu quero, em vez de 8 para passar para 9, eu quero só 8 chapeiros. E vou tirar o couro deles. Ou seja, se você pôr só 8 chapeiros, Rosângela, você vai ter que, é lógico, que cada um descer o chicote dele e fazer eles produzirem mais do que 26, concorda? Estou dizendo uma linguagem bastante simples, mas é lógico. É ser humano trabalhando, cada um tem uma capacidade de limitação também. Então, é isso que a gente precisa calcular para saber o que nós precisamos, o que nós podemos fazer na nossa gestão de produção. Tudo bem? Então, este era o último slide aqui, ou seja, essas eram as nossas atividades para tirar toda e qualquer dúvida. E eu não esqueci que alguém falou para a atividade 2, que eu já até no outro computador aqui, eu já abri aqui também, não sei se eu vou conseguir postar aqui para vocês verem, mas eu vou comentar também. Mas vamos focar nessa daqui, a 3 e a 4, para tirar toda e qualquer dúvida também, ok? Abre-se os microfones para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Ninguém tem dúvida? Que silêncio. Que sala boazinha. Professor. Oi. O senhor vai passar para nós essa unidade 4, do jeito que o senhor explicou no slide anterior? Já está tudo lá disponível no AVA. Porque lá eu
tem o 1, 2 e o 3. Essa é a 4, não é isso? A É, 4. gabarito eu vou postar a partir de amanhã, da 4. Tá, legal. A 1, 2, 3 já está lá. Só que Tá. esse slide aqui também, se você voltar lá naquela unidade de verificação, ela está lá disponível também já. Tá. Uhum. É só mexer lá que você vai encontrar. Uhum. Ok, obrigada. Não. Algum questionamento? Não? Não. Tranquilo? Professor, tem uma pergunta. Na plataforma, eu não sei se é porque eu não soube manusear ou realmente está faltando, mas assim, quando eu olho as atividades da 1 até a 4, eu tenho os exemplares, mas assim, os PDF para a gente fazer o exercício, eu não consegui encontrar na plataforma, eu peguei através do grupo pelo WhatsApp. Aconteceu isso com alguém também? Desculpa, Anderson, não está o que lá? Assim, professor, as atividades que é valendo nota, que era para a gente fazer, eu não consegui encontrar ela em PDF, os exercícios para a gente poder fazer, entendeu? Ela está lá como verificação, certeza, Anderson, de todo mundo. Então, mas assim, como verificação, quando eu clico nela, só tem a opção para eu enviar o arquivo. Eu não tenho como pegar o arquivo lá dos exercícios com as lacunas para eu poder calcular e responder, entendeu? Eu consegui pegar através do grupo pelo WhatsApp, do pessoal da sala. Pessoal, alguém pode ajudar o Anderson aí, porque ela está lá disponível, eu visualizo aqui, mas vê se é com todo mundo, se teve esse problema ou não. Anderson, na página que você tem que mandar, enviar para o professor, é lá mesmo que está, só que aparece bem pequenininho. Eu tive essa dificuldade hoje à tarde, quando o pessoal começou a informar que a sua avaliação já estava no AVA, eu olhei e não achava. Aí eu encontrei nessa página, onde nós temos que encaminhar para ele. Logo em cima, ele está bem pequenininho, aí você faz o download e consegue baixar a atividade avaliativa. Legal? Tá joia. Obrigado, Rosângela, pelo esclarecimento. Eu vou dar uma olhadinha. Provavelmente deve estar lá mesmo. Não, tá sim, porque eu postei. Agora, se tá pequenininho, nem eu sabia, Rosângela. Então, isso a gente pode... É importante vocês darem o retorno também, porque o Eduardo do Avo, que mexe nisso, ele pode melhorar esse visual, inclusive, também, viu, Rosângela? Por que tá tão pequenininho? O aluno não vê, não enxergar? Parece que tá escondendo, né? Que isso? Professor, ele não está tão explícito assim para a gente encontrar, entendeu? Apesar que é um período de adaptação, né, de todos nós, né? Então faz parte também. Não sei. O bom é que o pessoal do grupo, ele é bem proativo, acaba todos nos ajudando, né? Então, isso é muito bom, porque quando um não encontra, o outro manda, e assim a gente vai criando um laço de amizade bem grande. Obrigada, viu, gente, pela ajuda aí de vocês. Parabéns. Esse que é o grupo unido, legal. Pessoal, se tem dúvida, pode questionar, pode parar, mas eu vou aproveitar, então, agora nesse meio tempo, e vou comentar sobre a atividade 2, que alguém do grupo, aí já não me lembro mais quem foi, que perguntou, que inclusive logo no início também. Só que eu não estou com ela para não conseguir postar. Mas eu acho que vocês vão lembrar dela, que é um exercício que tem custo total, que é igual ao custo fixo, multiplicado pelo custo variável, vezes a quantidade, que tem retas, pontos de equilíbrio, lembra disso? E tem na avaliação também, tá? Então é importante ficar bem claro. E ela tem um gabarito bonitinho que eu fiz, eu preparei, fiz aqui manuscrito também, o gráfico até, porque eu não tenho habilidade para fazer no computador ainda também. Tem aluno que até tem, né? Vai lá, risca bonitinho no computador, faz o ponto de encontro, isso é legal, parabéns para quem consegue. Mas eu não consigo, não tenho toda essa habilidade. Então, mas vamos lá por etapa. Eu estou aqui com o exercício da atividade 2, deixa eu ver se é o exercício 1. É o exercício 1, porque o exercício... deixa eu ver... Não, desculpa, vamos lá, é o exercício 2. Então, assim, atividade 2 tem a questão 1, que é conceitual, tranquilo, está lá, em 4 linhas.
Aqui é conceitual também o exercício 3, atividade 4 e 5, tudo bem? Então, o 2, que é o exercício aplicativo, tudo bem? Então, mesmo que você não esteja visualizando, vamos tentar relembrar. Depois de estudar diversos locais, uma indústria chegou a 3 locais viáveis para a instalação de uma nova fábrica. Então, você tem o local A, B e C, você tem uma coluna só de custo fixo e uma outra coluna de custos variáveis, tudo bem? Então, eu apresentei assim, a primeira pergunta é, com esses dados, é possível definir o local mais indicado para um determinado volume de venda, supondo uma venda estimada em 7.000 peças? Determinar o custo total para cada uma das cidades e determinar em que cidade deverá ser realizada a instalação da nova fábrica com esse volume de peças. Ok? Depois vocês dão uma olhadinha lá e se alguém tiver com ele em mãos, vai facilitar também. A fórmula que eu sempre digo que não precisa decorar, em qualquer avaliação, em qualquer atividade, ela sempre vem expressa para você, mas vamos lá, vamos familiarizar. É CT de custo total, que é igual a CF de custo fixo, mais CV de custo variável, vezes a quantidade. Você concorda que multiplicação em algum lugar lá do slide está quantidade vezes CV, tanto faz, você concorda? Sem multiplicação, você pode multiplicar o custo pela quantidade ou o inverso, a quantidade vezes o custo, ponto final. Ok? Aqui, até mesmo do jeito que está o quadro aqui, eu coloquei a quantidade no final. Tudo bem? Então, vou lá. O que eu fiz? Ó, CTA, B e C, copiei o custo fixo da tabela. Cada um tem um custo fixo. Copiei o custo variável da tabela. E a última coisa é a quantidade. Qual é a quantidade? Está aqui no enunciado. 7.000 peças. Vocês lembram da parte conceitual que eu comentei com vocês? O custo fixo, ele não depende da quantidade. Independente do que você vai produzir, que você vai transportar, que você vai comercializar, ele já tem esse custo fixo. Um exemplo prático que todo mundo conhece, eu estou pagando o aluguel de uma empresa. Meu amigo, se naquele mês você não vendeu nada, você vai pagar esse custo no final do mês. Então, isso é um custo fixo. Porém, o custo variável pode ser de combustível, de matéria-prima, de energia. Você vai sempre consumir em relação à unidade produzida, à unidade vendida, à unidade transportada e assim por diante. Então, numa fórmula de custo total, sempre você tem o custo fixo, que não depende da quantidade, mas o custo variável, ele sempre vai depender e você sempre vai multiplicar por uma determinada quantidade. Tudo bem? E como nós temos aqui, que no nosso caso aqui é 7.000 unidades, ok? Então, primeiro eu vou multiplicar, depois eu vou somar. Então, eu tive nesse exercício aqui, 2, você vai verificar lá no gabarito, no custo total para A eu tenho 1.240.000. No custo total para B, eu tenho 1.200.000. No custo total para o local C, eu tenho 1.225.000. Então, eu vou visualizar os 3 custos aqui e vou verificar que para o local B, de barriga, tem um custo menor que é de 1.200.000. Então, é lógico, a minha resposta também, você como gestor de processo produtivo, você tem que dar a resposta completa. É local B. Não, calma. Porque até na próxima pergunta você vai ver que você vai mudar de local. Então, com uma venda de 7.000 peças, a nova fábrica deverá ser instalada na cidade B, pois representa o menor custo, vou escrever errado aqui, depois eu vou mudar, custo total, que é de 1.200.000, tá claro? Então, eu calculei, comparo os valores, onde eu tenho o menor, eu vou responder. Só que eu vou responder porque, com esses valores aqui, eu calculei todos eles em cima de 7.000 peças, ok? Então, foi isso que eu fiz, tudo bem? Vamos lá para a pergunta B. Caso as suas vendas aumentassem para 9.000 peças, em que local deverá ser realizada a instalação da nova fábrica com esse volume de peças? O que eu fiz? Eu dei 2 alternativas para vocês, a resposta vocês vão entender por quê. O que eu fiz? Eu peguei o mesmo cálculo lá da alternativa A e fiz para a alternativa B. A única coisa que eu alterei, que na primeira eu tinha a quantidade de 7.000 peças, essa aqui eu tenho de 9.000 peças, concorda? E aí é lógico que vai dar outro valor. Então, para o local A, com 9.000 peças, eu tenho 1.480.000, para o local B, 1.400.000, e para o local C, 1.375.000. Então, você percebe que aqui para o local C eu tenho um custo menor. Então, a minha resposta deverá ser com uma venda de 9.000 peças, porque agora não é mais 7, concorda? Com uma venda de 9.000 peças, a nova fábrica deverá ser instalada na cidade C, pois representa o menor custo total, que é de 1.375.000. Ou, olha um ou aqui, legal, ou poderá visualizar no gráfico da alternativa D
de dado, onde está claro que, com 9.000 peças, o local será a cidade C, ok? Dê uma olhadinha no gráfico que eu fiz aqui, só pulando um pouquinho, voltando para D. O gráfico que eu fiz, ele iniciou. Eu não tenho no local A um custo fixo de 400 mil, o local B de 500 mil e o local C de 700 mil. Então, eu já sei que quando eu tiver uma quantidade aqui na horizontal, aqui embaixo um custo zero, ela já vai começar essas retas com esses custos fixos. Não depende da quantidade, concorda? Porém, depois eu vou calcular. Então, neste gráfico aqui, eu posso calcular, que eu já calculei em cima, onde eu tenho meus pontos de equilíbrio, que eu sei o que é ponto de equilíbrio, onde a reta A vai encontrar com a B. É uma quantidade com o mesmo custo. E a mesma coisa a reta B, que vai encontrar com a reta C, uma quantidade que eu terei o mesmo custo. Ok? E isso eu já calculei, eu já vi. Só que se você visualizar aqui neste gráfico, ele está bem claro aqui, e eu até grifei em vermelho a coluna no meio, que é de 0 até 5.000 unidades de peças, eu devo montar a minha nova fábrica no local na cidade A. De 5.000 até 8.000 peças no local B. Acima de 8.000 no local C. A pergunta B não era com 9.000? Você percebe que acima de 8.000 está os 9.000, concorda? Que dá para você visualizar tranquilamente aqui no seu gráfico que acima de 8.000 é a cidade C. Tudo bem? Então, vamos lá. Só retomando aqui novamente a pergunta C agora. Vamos lá. Pergunta C é legal. Só um minutinho para tomar uma aguinha aqui. Senão eu não aguento falar, né? Vamos lá. Pergunta C. Supondo que um preço de venda de R$ 150 por peça, qual o lucro esperado para cada local? Então, você tem uma fórmula lá que eu mandei para vocês e que nós comentamos em sala de aula. O lucro esperado é igual ao ganho total menos o custo total. Você não tem o custo total calculado no slide ou no item anterior lá também para 7.000 peças? Ok? Então, você vai pegar lá. Primeira coisa, você vai multiplicar. Qual é o seu ganho total? R$ 150 que você vendeu a 7.000 peças. Logo, eu tive um ganho de 1.050.000. Tudo bem? Se eu tenho este ganho, lucro esperado, GT, ganho total, porém eu tenho que tirar do meu custo total. E o custo total eu já calculei para cada um dos locais também. Neste caso, em nosso exemplo aqui, todos eles estão dando prejuízo, ou seja, os meus custos são superiores ao meu lucro esperado, ok? Então, isso é um problema para a empresa. Precisa que o gestor de processo produtivo interfira em algum local de produção, em algum local de comercialização, ou seja, não dá para trabalhar com prejuízo, concorda? A empresa sobrevive um tempo, mas não para o resto da vida. Ou, olha aqui, o que eu fiz? Eu calculei também para 7 para 9.000 peças. Eu não tenho também algum lugar que eu calculei para 9.000 peças? Ok? E a lógica, para 9.000 peças, o meu lucro, o meu prejuízo vai ser muito maior ainda, concorda? Então, neste caso aqui, a mesma coisa. Você concorda que meu lucro esperado continua o mesmo, porque eu continuo vendendo por 150. Só que agora eu vou vender 150 a 9.000 peças, ok? Desculpa, eu coloquei 7 aqui, mas eu vou mudar lá, tá? 9.000 peças. Então, vai dar outro valor aqui. Menos, mas assim mesmo vai dar prejuízo também, ok? Então, vou até marcar aqui antes que eu retomar lá, tá? Esse daqui é atividade 2. Atividade 2, lucro. Tá vendo o que dá fazer Ctrl+C, Ctrl+V? A gente acaba copiando os valores, vai dar outro valor aqui, ok? Então, eu vou calcular lá, mas vai dar prejuízo também, ok? E a última pergunta, que é a D de dado, é elaborar um gráfico para cada uma das cidades, identificar os pontos de equilíbrio, suas quantidades e custos, fazer a interpretação do gráfico. Então, a primeira coisa, como que eu calculo o ponto de equilíbrio? Vocês lembram que eu já disse isso numa aula presencial? Que o ponto de equilíbrio sempre é uma quantidade que você está procurando, ela sempre deve ser a diferença do custo fixo sobre a diferença do custo variável. Aí você vai me perguntar, mas por que diferença? Por que diferença? Porque, na verdade, você tem duas situações. Eu tenho a cidade A com a cidade B. Ou, num outro instante, eu tenho a cidade B com a cidade C. Então, para cada uma delas, eu tenho cada uma das cidades, eu tenho um custo fixo e tenho um custo variável. Então, eu tenho como descobrir a diferença do custo fixo e a diferença do meu custo variável também, ok? Então, assim eu farei também, ok? Então, eu vou pegar lá
ponto de equilíbrio da cidade A com a cidade B, ok? Opa, já saiu até, mas tá bom, não estamos usando mais. Da cidade A com a cidade B. Então, eu vou pegar a diferença do custo fixo de 100 mil e a diferença do custo variável de 20. E aí deu 5 mil peças. O que eu estou fazendo? Até a prova real e é o valor que eu vou precisar para calcular também, concorda? E se você pegar o custo fixo de cada uma das duas cidades, mais o custo variável, agora as duas cidades você vai colocar 5 mil. Ele vai dar certinho, igualzinho, inclusive os centavos, R$1 milhão, percebe? A mesma coisa agora eu vou fazer, só que ao invés de fazer com A e B, agora eu farei com a cidade B e C. A diferença 200 de custo fixo, a diferença do variável 25, logo deu 8 mil peças, ok? Vou pegar também os dois valores, tanto da cidade B quanto da cidade C, o custo fixo e o custo variável, e vou multiplicar pelas peças, ok? Você vai perceber que nos dois casos vai dar 1.300.000, igualzinho os dois, tudo bem? E aí ficou fácil você montar o gráfico agora. Você já sabe que o gráfico ABC, onde vai iniciar. Você já sabe onde tem o ponto de equilíbrio de A com B e de B com C. Você concorda que para fazer um gráfico ou fazer uma reta, você precisa só de 2 pontos? O resto é infinito para cima ou para baixo? Ponto final. Ok? Então você vai fazer um plano cartesiano, onde aqui no X você tem a quantidade de peças. Como ela é em 1000, posso colocar 3 zerinhos e colocar 1, você vai entender 1.000 e assim por diante. Custos aqui também está em milhões. Posso colocar 3 zerinhos e diminuir? 100 mil, tá? E assim por diante. Até chegar lá pelo menos 1.500.000 que eu preciso. E que não é muito, concorda? Visualiza o gráfico lá. Então aqui você tem um gráfico bem visível, bem claro aqui, e que eu faço a seguinte interpretação, que é importante isso você entender, como gestor de processo produtivo. Quantas vezes na sua empresa você vai ter que tomar decisão em cima de um ponto de equilíbrio? É isso aqui. Olha lá. Podemos interpretar pelo gráfico que essa indústria e com esses custos tiver uma venda de peças de 5 mil unidades, deverá ter a localização na cidade A. Se tiver uma venda de peças entre 5 mil e 8 mil peças, deverá ter a localização na cidade B. E se for acima de 8 mil peças, deverá ter a sua localização na cidade C. Se for exatamente cravado ali nos 5 mil unidades de peças, poderá ficar nas cidades A ou B, vírgula, conforme custos de prova real, que no nosso caso deu R$1 milhão para as duas cidades. São custos idênticos, ponto e vírgula. Se for exatamente com 8 mil unidades de peças, poderá ficar nas cidades B ou cidade C. E também conforme os custos de prova real, que deu 1.300.000. Para as duas cidades, são custos idênticos. Esse era o objetivo. Tudo bem? Então, agora nós já temos a unidade 2, 3 e a 4 para questionar e tudo bem. Ok? Agora eu deixo a palavra com vocês. Que silêncio. Que sala comportadinha. Nenhum questionamento? Ninguém? Oi? Professor, então essa questão... A questão C, então, da 2 está incorreta aí no caso. Seria, então, 150 vezes 9, né? Que é a quantidade. Isso, está errado. Já vou corrigir, está errado. Tá? Já Sim, vou corrigir, aí esse... já vou mostrar para você. Vou substituir lá. Mas você entendeu o conceito? Sim, entendi, capitão. Isso. Pode refazer, ele não precisa nem tirar outra cópia. Mas eu vou refazer agora já no final e já posto, já substituir aquela lá. É fácil para a gente, exclui aquela, manda embora e posta a outra, entendeu? A outra é correta. É porque eu achei... Vou entender. Eu já havia feito, entendeu? Aí eu achei que estava errado. Não, aí então, eu esperar. Eu copiei, desculpa, o erro foi meu. Beleza, fechou. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, questionamento? Daí eu paro a gravação, tudo bem? Até mesmo que já são 9 horas. Nossa, nem paramos no intervalo, né? Mas o que vocês acharam da aula? Gostaram? Anderson, cadê o Gabriel? Os Gabriel, cadê? Eu só vi um e o resto. Brizola chegou depois, né? Tudo bem, Brizola? Ninguém tem nada para questionar? Professor,
Oi. Eu não consegui te mandar os exercícios pelo portal. Aí eu encaminhei no seu e-mail no dia 6, tá bom? Mas por que, Alice? Tá com problema no portal seu? Eu colocava lá, mas não salvava. Eu tentava salvar. Eu acho que só o primeiro salvou. Mas o segundo e o terceiro não estava salvando. Aí, portanto, eu fui também no seu e-mail. Tá. Não, Alice, neste momento a gente vai aceitar. Mas o que a direção está pedindo é que lá é o local oficial e eles precisam provar, inclusive, que nós estamos tendo aula remotamente, que vocês estão postando, e qualquer outro endereço que não seja lá, a faculdade não prova nada. Entendeu? Mas para efeito de considerar, eu aceito sem problema nenhum, mas tenta resolver lá, porque acho que pelo andar da carruagem, acho que a gente não volta tão cedo. Não sei, eu duvido que voltar esse semestre também, eu acho difícil. Entendeu? E ainda tem mais, pelo menos 4 atividades pela frente também. Ok? Sim, a última atividade eu já postei, eu consegui. Mas eu tenho que novamente postar os outros e não consegui lá na plataforma. Esse último eu consegui. Legal. Quem sabe a avaliação você consegue. Legal. Lá eu escrevi um comentário informando que eu não estava conseguindo postar os exercícios anteriores. Ah, tá. Tá bom, mas você mandou por e-mail, né? Mandei, no dia 6. Uma observação também que eu esqueci de falar logo no início, mas é bom para todos vocês, que desde faz 15 dias atrás, a direção pediu para nós, professores, não mandar mais nada por e-mail, nem por outro meio, tudo no AVA. Mas, se algum aluno tiver problema, para dar um grito, aí realmente não tem problema, entendeu? Então, a gente recebe, mas estou forçando a situação para ficar um negócio oficial, que realmente é o AVA. Você sabe que o AVA é uma plataforma que a própria USP usa, inclusive algumas universidades internacionais também usam o AVA, do mesmo jeito, igualzinho à plataforma que nós usamos. Então, é uma plataforma confiável, é uma plataforma que vai dar direito de dizer que o aluno estava presente, ele participou, ele entrou, entendeu? Então, o local é lá, é o AVA realmente. Tudo bem? Mas se não tiver jeito, o aluno pode ser prejudicado, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Não é esse o objetivo. Tudo bem? Professor, o meu material, todos os meus cursos na plataforma EAD sumiram. Eu abri um chamado na quarta-feira com a faculdade e até hoje não resolveram. Então, eu também mandei a atividade 4 por e-mail, porque eu não consegui postar no AVA. Não teve como. Não só dos EAD, como a nossa presencial também não está lá, Camila? Não tem nenhuma matéria. Nenhuma. Você desapareceu, não é mais aluna também? Desapareceu do nada. Eu fui postar, não estava mais lá. Alguma coisa está errada, então. Tá bom, mas é bom dar o retorno, porque a gente cobra do Eduardo, que é o rapaz do EAD, para ver o que está acontecendo lá. Tudo bem? Eles estão mexendo na plataforma, então só que quando eles acontecem isso, eles voltam à plataforma e voltam ao normal, né? Então, vamos ver se eles voltam mais rápido também. Legal. Vou esperar. Tá certo. Mais algum questionamento? Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou parar a gravação, mas eu vou estar disponível para vocês até as 22 horas. Agora é 21 e pouquinho, ok? Dá 5 minutinhos para mim tomar água e ir no banheiro aqui, ok? Já faz quase 2 horas que nós estamos aqui falando, mas eu estou disponível até as 10 horas para vocês, tudo bem? Qualquer dúvida, dá um grito aí, tá? Tudo bem? Eu vou estar desligando, então. Professor, tá? posso fazer uma pergunta para o senhor? Deve. Então, a respeito do gabarito dos nossos exercícios, dos trabalhos que foram entregues, as atividades, tanto da 1 até a 4, o senhor vai passar o resultado dela corrigido para nós depois? Só não passei da 4, Anderson. O resto já está tudo lá pronto. Está tudo pronto lá, então, né? Menos a 4, que vai estar amanhã. É só a 4, porque é só depois do prazo, acabar o prazo, né? Que é o justo, né? Isso, hoje até às 10 horas, amanhã cedo eu já deixo lá também. Mas vão estar todas bonitinhas lá. A 1, a 2 e a 3 já estão lá. Tudo bem? Tá, joia, tá ok, professor. Eu vou dar uma olhadinha, porque como a gente está nesse momento de transição, eu acredito que alguns alunos, né, às vezes, estão com algum probleminha ainda na plataforma. Acho que deve ser por isso, né? Retorna você, o Gabriel, passa no meu WhatsApp, no meu e-mail, para a gente ver o que pode ajudar também. Tudo bem?
todo mundo se ajudando nesse momento. Tá ok, obrigado, professor. Um abraço. Professor, Outro. a unidade 2, a questão aí da unidade 2, o exercício 2, o senhor vai postar amanhã a correção junto com a unidade 4? Porque no exercício 2 que teve erro. Não, faço hoje, se possível, antes das 10 e já posto hoje também. Ah, valeu. Obrigado. Ou amanhã cedo, com certeza. Se der muito trabalho aqui, eu precisar de dar alguma assessoria para alguém até as 10, não. Faça amanhã cedo. Mas se não, até as 10 eu já posto também, tá? Tá bom. Muito obrigada. Nada. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de vocês. O que vocês avaliam, Geraldo? Foi bom? Gostaram? É bom questionar desse jeito? É bom ter aula assim também? Fala aí quem está presente. Tá bom, tá legal. Conseguimos absorver mais. Ai, caramba. Ninguém está indo embora com nenhuma dúvida, não, né? A gente vai ver na hora da prova. Eu vou ver. Tá certo. Só na hora de resolver que aí começa a aparecer as dúvidas. Exatamente. Tá certo, tá certo. Tá bom, professor, eu vou sair agora, tá bom? Isso, tá bom. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou parar a nossa gravação também, ok? Obrigado. Parando a gravação. Tchau, galera. Boa noite. Fica com Deus. Se cuidem. Amém.